Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ufa, mais 3 pra conta, vai ser desse jeito até o final, no escolarismo, no sufoco, uma vitória pra confirmar a recuperação e ó, ainda bem que temos Filipão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. É, rapaziada, não tem jeito, vai ser desse jeito, na retranca, no sufoco, até o final, mas o importante nesse momento, mais uma vez, né, eram os 3 pontos. O Grêmio tinha que vencer o Bahia de qualquer forma, e vocês veem que a situação já começa a melhorar. O Grêmio chega aos 16 pontos, ainda tem jogos para acontecer na rodada, mas hoje, nesse momento, né, na virada de sábado para domingo, um pontinho para sair da zona do rebaixamento. O Grêmio tem um jogo atrasado, tudo bem que é contra o Flamengo, mas tem um jogo a menos que os demais, embora o mais importante seja você pontuar. Você tá próximo daqueles times ali que estão na metade da tabela, na parte de baixo ali com 18, 17 pontos e tal, o Grêmio tá com 16. Precisava vencer, precisava retomar a confiança. Era isso que era importante nesse momento. Tinha desfalques importantes, não tinha o Thiago Santos, o Jeromel, o Wanderson. E eu quero falar sobre o planejamento do Felipão para essa partida. A gente pode até criticar ele em alguns momentos, sobre algumas estratégias, algumas escolhas, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Ainda bem que a gente tem o Filipão nessa hora. Porque depois daquela carraspana que ele deu, depois do Grêmio ter perdido para o São Paulo, aqui com gol no último minuto no Morumbi, e ele foi lá, meteu o dedo na ferida, deu recado para os jogadores, depois dali, 2 vitórias seguidas. No sufoco, no sofrimento, mas 2 vitórias, 6 pontos. Teve o pagode, né? Aliás, Rafinha e Diego Souza, se continuar assim, pode fazer pagode, tá? O problema era o momento do time. Não dá pra fazer pagode com o momento que o time tava, mas desse jeito a gente libera até o pagode. Mas voltando pra seriedade, o Filipão deu aquele recado, e se você analisar os números só do Filipão, porque eu sei que tem muita gente que torce o nariz, Filipão ultrapassado, Filipão faz retranca, eu acho que quem fala isso não se deu conta da situação do Grêmio, não se deu conta da situação que nós estamos. Zona do rebaixamento, caindo pra Série B. E aí você tá pensando o quê? Não, temos que não pode ser assim, não, futebol moderno, esquece isso. Nesse momento o Grêmio precisa sobreviver, precisa atravessar o rio para outra margem, precisa chegar do outro lado, senão vai morrer afogado. Então o que tem que fazer agora é exatamente ser pragmático, ser estratégico, ser decisivo, ser efetivo, é isso que tem que fazer, e nada, e ninguém melhor que o Filipão para resolver essa situação pro Grêmio. Se fosse só o Filipão, se fosse só o aproveitamento do Felipão desde que ele chegou, 60% de aproveitamento. 14 pontos em 8 jogos. O Grêmio estaria entre o 4º e o 5º lugar. Vocês têm ideia do que é isso? Se pegar só os números do Felipão no Campeonato Brasileiro, o Grêmio estaria brigando pelo G4 e não pelo Z4, para sair do Z4. Então assim, o Filipão tem números interessantes. O Filipão, ele é uma entidade no Grêmio. Quando ele vai pra frente dos microfones, na entrevista coletiva, e dá porrada em jogador, a gente sabe que alguma coisa vai acontecer. Porque ele tem moral pra isso. Ele é o paizão, ele abraça, ele dá moral, mas ele também consegue mobilizar não só da parte interna, mas externa também. Faz com que o torcedor tenha uma certa tranquilidade. Ufa! Porque vocês já imaginaram se o Grêmio, nesse momento, nessa situação, tivesse um treinador, tipo o Thiago Nunes, que não tem identidade com o clube, que está tentando fazer melhor alguma coisa, que está sofrendo uma pressão tremenda, não ia conseguir sair do lugar. Tu precisa de um cara de tamanho nesse momento. Infelizmente o Grêmio tem o Felipão. Mas vamos lá para a estratégia que ele montou. Ele centralizou o Douglas Costa desde o começo do jogo, o Lucas Silva, que para mim foi o melhor em campo, fez um partidaço, acho que a gente tem que deixar de preconceito. O Lucas Silva, em vários momentos, ele foi um jogador que errava passes, ou que não dava seguimento na jogada, ou que faltava um pouco de dinamismo dele no meio, e realmente, às vezes falta. Mas hoje ele centralizou as ações. Mesmo depois, quando o Fernando Henrique entra como primeiro e ele avança um pouquinho, ele participa muito do segundo gol, né? Carregando a bola até o final. Ele foi um jogador que esteve em todos os lados do campo. O Villasante, eu não quero ser definitivo, e obviamente nem teria como ser com apenas 2 jogos, mas ainda não deu pra ver. Não sei se você está satisfeito com o Villasante, eu ainda não tô. Pelo que ele custou, pelo investimento, capitão do Cerro, jogador de seleção paraguaia, não deu pra ver. Claro, tem adaptação, só que é o seguinte, gente, não temos tempo para adaptação. E esse é o risco de você contratar jogadores na situação que o Grêmio tá no meio da temporada.
Não dá tempo de se adaptar. Vila Sante, o negócio é o seguinte, você não pode se adaptar para o gauchão de 2022, tá? Você tem que se adaptar agora, hoje, ontem, nesse momento, para poder jogar e entregar o que o Grêmio precisa. Senão, enfim, né? É por isso a minha exigência, por isso a minha cobrança. Ele tem que jogar mais do que está jogando, tá? Essa foi a ideia do Felipão. Lucas Silva, o Vila Sante, o Douglas centralizado, o Léo Pereira, que fez um jogo horroroso, tanto que saiu no intervalo. Ele erra muito na tomada de decisão, né? Ele tem muitas dificuldades na tomada de decisão e por isso foi substituído, só que pelo Luiz Fernando. É aquilo que eu falo, né? O Felipão, ele tem alguns méritos, mas ele tem algumas loucuras, assim. Mas tudo bem, enfim, deu certo, né? O Grêmio venceu, mas o que ele tentou eu não entendi. Ele colocou o Luiz Fernando substituindo um jogador de lado por um jogador de lado, quando naquele momento o Grêmio precisava do quê? De um meia e deslocar o Douglas Costa para a ponta. No segundo tempo, o Douglas até caiu mais pelo lado direito. E aí o Luiz Fernando começou a jogar centralizado, que não é da função, né? E aí ele ficou mais ainda sem sentido no jogo. Sim, eu estava esperando ou o Jean-Pierre ou o Darlan, algum jogador que pudesse ter um passe ali entre linhas. Por quê? Porque o Bahia estava muito bem defensivamente, desde o começo do jogo. Aliás, o Bahia fez um ótimo primeiro tempo, as chances melhores, mais bem criadas do jogo foram do Bahia, teve cabeçada na trave do Rodriguinho, teve chute que passou aqui, o Grêmio teve volume, mas não chegava no gol adversário. O Bahia não. O Bahia, quando chegou, levou muito perigo. E a marcação do Bahia funcionou. Exatamente por isso que o Grêmio não conseguiu finalizar. E também pela falta de qualidade do poder de decisão do Léo Pereira. Mas assim, o Bahia estava muito fechado na frente da sua área e o Grêmio não conseguia entrar. E mesmo no segundo tempo, quando o Grêmio faz 1-0 com o Borja e na sequência tenta alguma coisa, a marcação sempre dobrada do Bahia. Então defensivamente o Bahia foi muito bem no jogo. Você precisava do quê? Ou de um jogador de lado que fizesse 1 contra 1, o Luiz Fernando não conseguiu ser esse jogador, nem sei se conseguirá um dia, o Léo Pereira não estava conseguindo ser, ou você tem um meia que consegue quebrar essas linhas para tentar confundir a defesa adversária. E o Felipão tentou, o Luiz Fernando, a única alteração até 35 minutos do segundo tempo. E aí depois ele botou o Fernando Henrique, adiantou um pouquinho o Lucas Silva, por quê? Porque ali o jogo está se encaminhando para o final, o Grêmio já está um pouco mais recuado, o Bahia já começa a avançar e começa a dar trabalho para o Chapecó, e o Felipão faz o quê? Povoa o meio de campo, recua mais jogadores, bota mais gente na frente da área, para naquele vamos que vamos tentar segurar 1-0. E aí ele bota o Diego Souza, que estava muito tempo sem jogar, lesionado, pesadão, aquela coisa toda. Mas isso às vezes ajuda, né? A força física que ele tem fez com que ele fizesse um gol aos trancos e barrancos. Também com isso, ele ganha muito no corpo, ele vai indo, ele é centroavante, ele sabe fazer gol, ele sabe jogar com o corpo, né? A jogada que o Lucas Silva faz e aí depois a bola chega nele, ele vai do jeito que vai para dentro do gol. Gol de quem sabe. E gol de quem precisava também se recuperar com a torcida, né? Fazendo pagode, aquela coisa toda. Ele é um cara importante, fez muitos gols na temporada passada. Esse ano começou mal fisicamente, perdeu espaço, chegou o Borja. E eu preciso falar do Borja, né? Pô, 3 gols em 4 jogos pelo Grêmio, uma escolha do Felipão. De novo, né, o Felipão pediu o Borja do Palmeiras, o Grêmio pagou pelo empréstimo, né, o Abel Ferreira ficou naquela, será que eu aproveito ou não, tem o Daverson aqui e tal, tá, tudo bem, liberou o Borja, e o Borja tá resolvendo. Por que o Borja tá resolvendo? Porque do jeito que o Felipão joga, o Borja vai resolver. Ele precisa de uma bola, 2, limpa, para poder fazer o gol. E ele recebeu do Rafinha. Aliás, Rafinha, boa, Rafinha. Valeu pelo pagode, hein? Jogou muita bola. Eu sei que o Wanderson é um menino muito promissor e muito talentoso, mas o Rafinha é difícil, cara. Essa escolha é muito difícil. Por isso que o Felipão já optou no jogo passado com o Rafinha pela lateral esquerda. É difícil abrir mão de um cara desse nível. E que bom, né? Quando você não pode contar com o Wanderson, ter um cara como o Rafinha. Ele deu um cruzamento na medida pro Borja. E aí quando a bola chega limpa pro centroavante, como o Borja, que tá lá na carteira de trabalho dele, profissão centroavante. Ele é do ramo. A bola chega no pé dele, ele resolve. Ele não vai ser o cara que... Ele até tá tentando fazer isso. Mas ele não vai ser o cara que vai sair da área, vai tabelar, vai tentar um drible, não sei o que. Não é esse cara. É aquela bola longa, pá, dá uma casquinha, não sei o que, caiu no pé dele, caixa. É isso que vai ser. E fez 2 de pênalti e hoje 1 de cabeça. Não precisa mais. Nesse momento, é o que o Grêmio precisa.
é vencer os seus jogos por 2-0, 2-1, aos trancos e barrancos, meio a 0, de pênalti, não sei o quê. Eu tô trabalhando com a realidade. A realidade é desesperadora. Nós estamos falando de um time que era a lanterna, que ficou boa parte do campeonato na lanterna, depois 19º e hoje está em 17º. Mas pode ser ultrapassado na rodada e tudo mais. Não importa. O importante é a pontuação. O importante é subir. O importante é dar mais um passo. O Grêmio vem evoluindo. Pouco. Porque o jogo ainda tá daquele jeito, né? Mas eu não espero nada diferente. O que eu espero nesse momento são resultados. Eu não vou cobrar desempenho. Eu vou analisar se o desempenho está melhorando. E tá, eu vi o Lucas Silva jogar bem hoje, eu vi o Douglas esforçado, ainda com uma certa dificuldade, o Vila Sante ainda tá com uma dificuldade de se encontrar no jogo, o Rafinha hoje atuou bem pelo lado direito. Não tem muita coisa pra gente celebrar, não. Tem o zagueiro Juan, sempre muito seguro, o Chapecó também, que deu conta do recado ali na defesa. E o Borja com o Diego Souza, você tendo esses dois centroavantes, um pra jogar, começar jogando, um se você não tiver, você bota o outro, tá bom, não interessa. É bom ter elenco. Ah, mas quem vai jogar não interessa. O Borja hoje é titular. Mas o Diego daqui a pouco pode entrar e ajudar, tá tudo certo. É isso. Nesse momento é só comemorar os 3 pontos. Porque aí nós estamos começando a ver o horizonte. A água já tá aqui, ó. Já começamos a respirar. Tá bom? Não sei o que vocês acharam do jogo. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!